Ótimo, vou falar aqui bem próximo ao microfone, então, para que não haja problemas, tá certo? Bom, vamos lá, pessoal. Como de costume, tá? Fiquem de olho, porque no final a gente vai coletar aí as perguntas que vocês fizerem relacionadas ao tema, tá certo? Deste webinar, e eu vou estar respondendo algumas dessas perguntas ao final, tá certo? Então, podem aproveitar, ou eu, né, vou responder, ou dependendo da pergunta também, o nosso moderador vai estar respondendo, ok? Bom, vamos lá. Começando, gente, a gente vai falar um pouquinho dos números aí da economia europeia, tá? O que aconteceu aí no último ano, enfim, como que está sendo essa, né, considerando a pandemia, como que estão sendo aí os números da União Europeia em geral, tá certo? Bom, o PIB da Europa agora em 2020 foi de 13,3 trilhões de euros, tá certo? O PIB per capita foi de 27.400 euros, tá, em 2020. Em vermelho, tá, vocês podem ver que tem aqui o pontinho vermelho. A taxa de desemprego foi relativamente alta, 7,3%, isso em outubro de 2021. Porém, agora, né, no pontinho verde aqui, é relativamente positivo, foi a taxa de crescimento do PIB, tá? De 2,2% da taxa anual. Isso no terceiro trimestre de 2021. Okay? E ainda aqui em vermelho, um pontinho, né? Nós tivemos a inflação de 4,9%, novembro de 2021. Um pouquinho alta essa inflação, tá certo? Então, vamos entender um pouquinho melhor isso. O que está sendo esperado, né? O que se espera, enfim, as expectativas futuras agora da União Europeia. Tá? Olha aqui. Eu vou ir sempre indicando para vocês se é, né, considerado positivo ou negativo, visto que a gente tem a corzinha aqui indicando para a gente. Bom, o suporte de emergência vai terminar em março, tá? Mas esse programa, né, de compra de ativos vai ser intensificado temporariamente para facilitar essa transição. Tá? Isso é considerado positivo agora para a União Europeia. Há uma expectativa aí da produção industrial, né, que tenha um crescimento de 1,1% na área do euro, né, e 1,2% na União Europeia, tá? Isso, na verdade, foi outubro de 2021, de acordo com as estimativas do Eurostat, ok? E aqui, mais ou menos em amarelinho, tá? Que pode não ser negativa, mas também não é super positiva, tá? O Banco Central Europeu aumenta as previsões de inflação, tá? Porém, reduz o crescimento da economia, indicando que a inflação é causada por outros fatores que não o crescimento, tá? Ou seja, preços altos de energia, problemas na cadeia de abastecimento, etc. Então, a gente tem que esperar e ver como que vai sair nessa inflação. Okay? Bom, vamos ver isso de uma forma mais visual. Ok? Só vou dar uma espiadinha aqui no chat, todo mundo vendo. Ótimo. Perfeito. Podem já, pessoal, ir fazendo suas perguntas, enfim, o que vocês quiserem, relacionado aqui ao tema que a gente vai estar falando, que no final eu vou estar respondendo algumas, tá? Só conferindo se está tudo certinho. Bom, o que a gente vê, tá? O que vocês veem aqui, batendo o olho? O que a gente tem de impressão que aconteceu com o euro-USD e o que aconteceu com o euro-JPY? Vamos ver se vocês conseguem identificar, enfim, esse desenho, né, essa trajetória que as velas fizeram. Vamos ver. De uma forma visual, né, é bem aparente, bem visível, enfim, o movimento do preço, mas só para a gente entender um pouquinho mais qual foi a trajetória do euro, enfim, do ano passado, né, e como que ele começou e terminou o ano, certo? Em relação euro-USD e o euro-JPY, ok? Bom, basicamente, pessoal, aqui a gente está começando, né, 2021, o euro começou em 2021 em torno de 1,2330, tá? Relativamente alto em relação ao dólar, tá? E o versus o dólar, e no final do ano ele
foi 1,1290. Ou seja, o euro ele teve essa tendência de queda, tá, em relação ao dólar americano. De qualquer forma, gente, a gente não precisa comparar o euro somente com o dólar americano, tá? Por exemplo, aqui na questão do JPY, o euro ele teve um pequeno ganho, tá? Então ele começou 2021 com 126,60 e terminou em 128,40, ou seja, ele valorizou perante o JPY, tá? E a gente pode ver uma pequena, né, uma pequena tendência de alta, tá certo? E aqui a gente pode ver, né, essa grande queda. Ok? Aqui tem um pequeno ganho. Bom, pessoal, considerando que 2021 ainda teve a questão da pandemia, a gente ainda está no meio da pandemia, a gente teve, né, o Reino Unido saindo da União Europeia, a gente, enfim, teve várias questões que eventualmente possam ter afetado esse euro. E, obviamente, se a gente falar do dólar americano, que é basicamente uma das moedas mais fortes do mundo, não foi algo, né? Se a gente considerar o longo prazo, o euro ele não está má, né? Ele não está se saindo mal, enfim, no desempenho dele, tá? Obviamente, se a gente for analisar que a Europa, a gente tem os países mais fortes, né? Alemanha, França, Itália, enfim, esses países ainda estão melhores, né? Por exemplo, que Portugal, Bulgária, esses países um pouco mais pobres, enfim, da União Europeia, tá? Então, num curto prazo, né, o euro ele pode ser atingido de uma forma mais forte, né, com essa perda, enfim, mas num longo prazo, eventualmente, ele pode tá melhorando, tá? Então, basicamente, a gente, só para ver, né, que eventualmente ele teve essa queda em relação ao dólar americano, mas teve um ganho, né, em relação ao JPY. Vocês verem também euro AUD, euro NZD, vocês vão ver que ele praticamente iniciou e fechou o ano no mesmo nível, tá? Uma pequena queda, mas só para a gente ter mais comparação, não comparar ele somente com o dólar americano, tá certo? Vou dar novamente aqui uma espiadinha. Perfeito, reversão, alta e baixa. Legal. Vamos lá. Ok, tá. E aí vocês querem, né, que eu fale da parte que interessa. Como, Isabela, que eu posso usar essas informações para negociar, tá? Porque falar de número é muito fácil, enfim, mas a gente quer saber como que a gente usa isso para negociar, tá bom? Bom, quem assistiu o último webinar, a gente entrou em detalhes, né, sobre suporte e resistência. Não é uma questão complicada a gente aprender a questão de suporte e resistência, mas hoje eu vou fazer um recap, né, revisar novamente isso, porque a gente eu vou mostrar aqui ao vivo para vocês essa questão da suporte e resistência, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, primeiro, o que é suporte e resistência? Eu acredito que vocês já eventualmente tenham usado, já ouviram falar. Quem está nesse mercado, com certeza, pelo menos uma vez na vida, já ouviu falar, tá? De suporte e resistência. Mas eu já vou mostrar para vocês, enfim, para quem está começando agora, o que é, como que faz, tá certo? Bom, o nosso suporte. Suporte é um nível de preço em que uma tendência de baixa pode ser interrompida ou revertida devido a uma forte demanda, né? Uma demanda concentrada, ok? Então, a gente vai ter o nosso suporte, nossa linha de baixo, ok? E a resistência, tá? Que surge devido à oferta concentrada, quando os preços aumentam, tá certo? Vamos ver isso de uma forma visual para vocês entenderem um pouquinho melhor, tá? Então, aqui, o que a gente tem? A gente teve um preço, tá? Que teve uma forte venda, né? Uma forte queda, bateu nessa região, ok? Bateu, recuperou, ok? O que aconteceu? Bateu nesse ponto, reverteu,
ok? Então, basicamente é isso que a gente vai ver. Aqui, ó, 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos. E esse preço bateu e voltou. Ou seja, aqui há um forte suporte, tá certo? Esse preço ele não está conseguindo baixar mais do que isso. Quando chega nessa região, o que, que acontece? Os investidores começam a comprar de novo, tá? Porque a ideia do trading basicamente é compra barato, né? Quando tá lá em cima, vende caro, tá certo? E a resistência, o que aconteceu? Esse preço ele pode bater aqui e reverter, ou ele pode bater e romper e continuar numa tendência de alta, tá? Então, a gente tem que fazer essa análise, enfim, para entender um pouquinho mais sobre, né, essa psicologia do mercado. Enfim, tá muito barato, compra, tá muito caro, vende, e assim por diante, tá? Bom, vamos ver agora um pouquinho na plataforma como que a gente pode desenhar, né, esses níveis de suporte e resistência e eventualmente estar negociando, ok? Eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Um momento. Vamos voltar. Tá, estou usando aqui velas de 1 minuto, ok? Para fazer o meu desenho de suporte e resistência. 1000 perdões, pessoal, desculpa, não estava vendo realmente o chat, mas vamos lá. Ok? Sim, fica gravado. 1000 perdões. Bom, vamos lá. De novo, deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá? Tracei as linhas de suporte e resistência, tá? De uma forma bem rápida, tá? Por que eu escolhi esses pontos de suporte e resistência? Bateu aqui uma vez, ok? Bateu aqui outra vez. Bateu aqui outra vez. Vamos me dar uma... Aqui, né? Era, enquanto esse preço estava dançando entre meio, aqui era uma resistência forte, eventualmente rompeu, tá? Que é isso que acontece. Às vezes, toca e bate, né? Volta, ou toca e rompe. É normal acontecer isso, tá, pessoal? E aqui o que eu estava falando? O meu desenho de linhas, eu usei velas de 1 minuto para eu colocar, posicionar esses suportes e resistências, tá certo? Porém, agora para eu negociar, para eu me preparar para entrar numa operação, eu mudo para 15 segundos, tá certo? E aqui, por exemplo, eu vou ter o meu possível sinal. Ok? Tá todo mundo vendo? Perfeito. Aqui, o que é, por exemplo, tá? Pode ser que rompeu e vá retornar, tá? Pode ser que agora comece uma tendência de baixa, ou eventualmente, se continuar nesse ritmo, vão surgir mais níveis de suporte e resistência. Mas olha, pelo que eu estou vendo aqui, daria para pôr mais uma linhazinha aqui, ok? Para a gente ver, porque olha, tocou aqui um ponto aqui, mas ó, bateu, qual que é a possibilidade? Tá caro, começa a vender, ok? Gente, como eu mencionei, isso não está escrito em pedra, vocês podem fazer a análise de vocês nesse sentido, tá? Mas, basicamente, é isso que o suporte e a resistência vai nos ajudar, tá certo? Olha só, por exemplo, aqui teve um ponto bem interessante, porque aconteceu exatamente, né? Teve até, subiu um pouquinho, né? Teve o pullback aqui, retornou, tá? Rompeu, enfim, desceu. Então, olha só esse movimento, gente. Eventualmente, esse preço, né? Pode ser que ele bata aqui novamente e volte, tá certo? Ou pode ser que ele rompa e continue uma tendência de alta. Lembrando, né, que velas de 15 segundos é extremamente rápido, às vezes tem ruído de mercado aqui no meio, enfim. Então, tem que... Mas, basicamente, foi essa a ideia, de uma forma bem simples, que é suporte e resistência. Aqui ainda daria para ter algumas linhas, né? Aqui teve um toque, aqui poderia ter outra. Vou colocar, se bem que essa é em 15 segundos. Para desenhar, é sempre preferível 1 minuto, desenho, tá? E aí 15 segundos para me preparar para minha ordem. Vou colocar mais uma linhazinha aqui, ó. É um ponto bem interessante.
só para vocês terem uma ideia. Agora eu posso voltar para aqui 15 segundos e ver, né, se vai ter esse toque nessa linha aqui. Bom, isso vocês podem ir desenhando da forma que vocês preferirem, tá, gente? Então, era realmente só para vocês terem essa noção. Bom, vamos voltar aqui para a minha apresentação. E agora vamos falar do quê, pessoal? Quem lembra qual que era o nosso tema agora para a segunda parte? Agora eu vou ficar de olho, vou ver se aparece a tela. Para mim está aparecendo. Para vocês está aparecendo a apresentação? Ok. Vamos lá, está aparecendo, pessoal? Estão conseguindo ver minha tela? Ah, perfeito, Everton. Obrigada. Não, legal. Vamos lá. Que a gente vai falar agora, né? A famosa, né? A maçã mais cara do mundo, né? Que não é a maçãzinha aqui, a gente já sabe, né? Que é a Apple, tá? Então, provavelmente, você deve ter algum produto da Apple, ou iPhone, ou MacBook, enfim, algum produto, né? Que está cada vez mais se popularizando. Então, a gente conhece, a gente sabe que é uma empresa que tem, né? Eu já vou, inclusive, fazer uma comparação só para vocês terem uma ideia do tamanho da Apple, tá? Mas vamos falar um pouquinho desses números da Apple, tá? E por que é interessante a gente estar de olho nela, tá? Inclusive, eu também vou mostrar como que pode ser negociado as ações da Apple, se vocês, enfim, acharem interessante, tá? E quero ver se alguém já tem uma ideia de qual será, né, o instrumento, enfim, qual será as ferramentas que a gente vai utilizar para fazer essa análise da Apple. Estou vendo aí alguém já falando alguma coisa. O que será que vai ser? Estou vendo que alguém já acertou aqui no chat, não vou falar quem é. Vamos lá. Alguns números, tá? Bom, no dia 14 de dezembro, a Apple, né, foi divulgado que a Apple poderia atingir o valor de 3 trilhões de capitalização de mercado, tá? Isso se as ações da Apple ganhassem apenas 2%, ou seja, que elas chegassem ao valor de 182,86 dólares. Gente, vocês têm noção o que é 3 trilhões? É muito dinheiro, é muito dinheiro, tá? No dia 15 de dezembro, as ações, né, a capitalização de mercado estava em 2,86 trilhões, tá? Então tá quase lá, tá? Hoje eu dei uma olhadinha, as ações da Apple caíram um pouco o preço, tá? Mas tem que ficar de olho, tá? Inclusive eu vou mostrar para vocês, eu coloquei um alerta lá nas ações da Apple para ficar de olho quando vá atingir determinado preço, ok? Outro fato interessante, ó, tudo verdinho, tá? Tudo positivo. Então, desde 2017, a Apple não conseguiu superar apenas 2 vezes, tá, as previsões de receita. Isso foi a primeira vez foi lá no segundo trimestre de 2017 e a segunda vez foi no terceiro trimestre de 2021. Ou seja, tudo que eles haviam feito de projeção, eles conseguiram atingir, com exceção essas 2 vezes, tá certo? E outra, pessoal, outra questão importante. Desde 2017, a Apple superou todas as previsões de EPS, tá? Earnings per share, em divulgação dos seus resultados. Ou seja, sempre ficou acima do que eles haviam projetado, tá? E isso aqui é muito importante. E isso aqui eu quero que vocês fiquem de olho, tá? No dia 13 de dezembro, o banco JP Morgan, que é extremamente conhecido, né, de confiança, digamos, JP Morgan é uma agência extremamente confiável, um banco extremamente confiável,
sugeriu, né, aumentou o preço-alvo para $210, tá? Divulgando, né, o potencial do modelo do próximo iPhone, que é o SE 5G. Pessoal, gravem este número aqui, ó. Depois a gente vai ver isso no gráfico ao vivo, tá certo? Vou voltar aqui, só dar uma espiadinha, se tá todo mundo vendo. Não, perfeito. Vamos lá. Bom, de uma forma mais visual, tá? Surpresa de ganhos, isso trimestralmente. Então, expectativa, temos aqui expectativa, resultado, né, atingido. Expectativa, resultado atingido, ok? Então, olha, pessoal, sempre o resultado atingido foi maior que a expectativa, tá certo? Aqui em setembro ficou elas por elas, né? Praticamente a mesma coisa, mas, né, não sendo negativo é o que importa. E aí a gente tem a receita, né, surpresa, né, trimestralmente, tá? O que aconteceu? Expectativa e resultado real, tá? Vamos aqui focar no número mais recente, que foi, aqui tinha uma expectativa um pouquinho maior e o resultado real ficou, né, mínima coisa aqui abaixo, tá? De qualquer forma, gente, a gente está falando de 75 bilhões, tá? Então, só para vocês terem uma ideia né, desse número. E uma curiosidade, pessoal, se a Apple, se a empresa, né, a companhia Apple, fosse um país, seria maior, estaria entre um dos 10 países, né, mais ricos do mundo, tá? Inclusive, seria mais rico que o Brasil. A Apple é uma empresa que é, em palavras simples, tá? Maior que né, o Brasil. Teria essa lucratividade, enfim, o tamanho dela é maior que o Brasil. E né, a gente tem que, obviamente, comparar, por exemplo, a economia canadense, seria um país, né, que estaria entre os primeiros do mundo, econômica, tá? Bom, vamos ver um pouquinho, tá? Year to date, ou seja, início do ano, né, até o final do ano. Gente, é claro aqui a linha de essa tendência de alta que a Apple teve, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, março de 2021, novembro aqui, né, final do ano. Olha só a trajetória de alta que teve aí as ações da Apple, tá? Bom, vamos para o que interessa, que são os números e o gráfico. Tá? O que a gente vai ver aqui? Bom, a gente tinha, né, esse preço de 120, ok? 2021, olha só, começou aqui. Olha, gente, esse nível aqui, esse suporte que bateu no 140. Um toque, dois toques, tá? Para uma ação, é um nível bem interessante. Tá? Considerando que né, as ações às vezes não têm tanta volatilidade. Claro que depende, né, a companhia, enfim, de qual empresa que a gente está falando, mas né, não tem tanta volatilidade como os pares de moeda, tá? Bom, aqui que a gente teve aqui um forte suporte em $140, tá? Maior recorde estabelecido no dia 15 de dezembro, ou seja, bateu em $182, ok? E aqui é a previsão de preço-alvo do JP Morgan, tá? Os 210. Gente, olha só esse espaço, né, de preço. Imagina que se realmente o preço da Apple atingir esse ponto, imagina se você entra comprado aqui e realmente chega aqui, seria um lucro bem interessante. Obviamente, né, a gente tem que ter em consideração que nunca se sabe o que vai acontecer, né? Nunca se sabe se o preço vai continuar subindo, se eventualmente vai cair. Então, tem que ficar de olho nessas notícias, tá? Mas só pelo fato, tá, do JP Morgan ter falado, ter dado essa declaração de que eventualmente poderia bater em $210, já é algo para a gente ficar acompanhando, tá? Ficar de olho. Então, pode ser uma oportunidade interessante, tá? Vamos ver isso, tá?
Tá, vamos agora para o que interessa, né, Isabela? E aí, como que eu posso negociar isso? Como que eu posso estar fazendo, né, me preparando, enfim, colocando aí um take profit, um stop loss, enfim, e estar negociando isso? Bom, quem falou antes, média móvel, sim. A gente vai traçar duas médias móveis, tá? É a média móvel simples. Então, as duas médias móveis com períodos diferentes, que a gente já vai ver quais são. Basicamente, uma média móvel, né, ela é calculada somando preços recentes e, em seguida, dividindo esse número pelo número de períodos, tá? Ou velas, neste caso, no cálculo da média. Então, vamos ver o que a gente vai colocar. Primeira média móvel simples, 20 períodos, tá? 20 velas. Segunda média móvel, 50 períodos, ou seja, 50 velas, tá? Já vou mostrar para vocês. Bom, isso aqui é o que seria esperado, né? O que se parece aí a média móvel. Então, basicamente, duas linhas, enfim, né? Num primeiro momento, a gente olha para esse gráfico e a gente vê o cruzamento. Porém, hoje, que a gente vai estar analisando não vai ser esse cruzamento. Também vamos olhar para o cruzamento aqui, mas a gente vai estar olhando, observando outro gatilho, tá certo? Então, vamos lá ver qual é esse gatilho, ok? Bom, tivemos aqui o cruzamento, tá? Provavelmente vocês estão vendo. Ó, Frederico, ó, tô com a tela hoje meio ruim. Próximo webinar, prometo, uso duas telas e fico de olho no chat. Tá? Estão conseguindo ver? Gabriel falou que a tela está aparecendo, então vamos lá. Bom, o que aconteceu aqui? A gente está usando as nossas duas médias móveis simples, já vou mostrar para vocês como que coloca no gráfico, tá? E aqui, obviamente, a gente teve o cruzamento, tá? Imagina que a gente estivesse usando isso aqui como trigger, né? Como gatilho para entrar comprado, tá? Ok, teve o cruzamento, que eventualmente poderia indicar uma possível tendência de alta, tá? Mas, porém, olha só, se a gente tivesse comprado, né, entrado aqui, antes de eventualmente a gente começar a ter lucro, a gente teria uma perda, tá certo? Então, o que neste caso a gente está fazendo? A gente está esperando um segundo gatilho, ok? Que foi justamente qual? Olha só, gente, veio pullback e subiu, pullback de novo, tá? Qual que foi o nosso gatilho? Essa vela verde rompendo essa média móvel, tá? Aqui, quando terminaste essa vela, eu entraria comprada, ok? Eu poderia ter entrado comprada aqui? Poderia, tá? Mas eu teria esse estresse de ver esse preço caindo, tá? Então, às vezes, é melhor você ter esse segundo gatilho para te deixar um pouco mais tranquilo, tá? Porque eventualmente o preço às vezes corrige. Então, o que a gente fez? Esperou o nosso segundo gatilho, que foi o rompimento aqui dessa vela verde, né? Que vinha de uma vela de queda, rompeu, fechou rompida a vela verde, tá? Aqui eu teria entrado com uma ordem de compra, ok? Então, e aí sim, claro, né? A gente poderia fechar em qualquer momento, quando a gente estivesse feliz com a nossa lucratividade, a gente fechava a ordem e pronto. Tá? Aqui teve outro sinal, tá? Porque eventualmente subiu, pullback, ok? Subiu de novo e assim por diante, tá? Assim que o mercado se comporta. Então, esse sinal aqui seria um sinal interessante para eventualmente a gente entrar em determinada ordem, tá? E a gente está usando duas médias móveis simples, nada de complicado, ok? Legal, o Milton falando, né? Trabalha com média móvel, tá conseguindo? Não, perfeito. Bom, vamos ver isso ao vivo agora, vamos ver como que estão aí as ações da Apple neste momento. Vou compartilhar com vocês e vou ficar de olho na tela.
Vamos ver como está esse preço. Eu já dei uma espiadinha antes e estava numa tendência de baixa, né? Sobe, pullback, sobe, pullback. Mas vamos lá. E antes de eu começar já a dar as explicações, eu vou me certificar que vocês estão vendo a minha tela. Perfeito, aqui está aparecendo para mim. Para vocês está aparecendo a tela? Às vezes tem um leve atraso, enfim, mas ele já entra. Perfeito, Christopher, tá vendo? Não, perfeito. Vamos lá, gente. Então, vamos entender um pouquinho o que está acontecendo com a Apple. Tá, quem sabe já por média móvel, ok, elas já estão colocadas aqui no meu gráfico, tá? Mas, para quem não sabe, pode vir aqui em indicadores e você vai em médias móveis, ok? E médias móveis, tá? Primeiro que eu tinha mencionado, o período 20. SMA, isso mesmo. E aí põe corzinha verde. Tá? Não vou aplicar agora porque as minhas já estão aplicadas. Aplica, faz o mesmo caminho. Indicadores, médias móveis, e aqui coloca 50, corzinha vermelha. E aplica. Que aí vai ficar igualzinho o meu, tá certo? Então, nenhum segredo aqui em como aplicar aí as médias móveis. Bom, agora vamos fazer essa análise do que está acontecendo e qual que seria, por exemplo, um bom momento para a gente entrar nesse mercado. Tá? Bom, primeiro, a gente no dia 15 de dezembro, olha só, eu até vou colocar, não é necessário, porque essa é uma análise sem suporte e resistência, mas eu até vou colocar aqui, ó, só para ter essa ideia, né, do que de eventual alcance de preço. Okay? Bom, mas o que a gente vai ver, tá? Quando a gente, no dia 15 de dezembro, lá tinha sido anunciada a 182, tá? Vou criar até um alerta aqui, porque eu quero ficar de olho. Quando o preço bater nessa região novamente, eu quero estar atenta. Bom, nesse momento, tá? As ações da Apple estão em 172 dólares, tá? Bom, o que a gente está vendo num geral, tá? Estou usando velas de um dia. Sim, teve um cruzamento. Ok, a gente vê o cruzamento aqui. O que a gente vê também? Olha aqui essa vela. Quando eu aproximo, tá? Olha aqui essa vela, o que aconteceu? Rompida, tá? Rompeu nossa SMA. E eu já poderia ter colocado uma ordem de compra, tá? Eu já poderia ter entrado comprado. Claro que, eventualmente, como vocês sabem, o preço ele vai, corrige, né? Chegou aqui na alta, pullback. É normal que o preço haja dessa forma, tá? Aqui tem uma segunda velinha que, mais ou menos, eu não usaria essa como um sinal, tá? Eu prefiro ter algo mais claro. Essa aqui, claramente, né, teve o rompimento aqui. Então, aqui eu poderia ter entrado. Esse seria o meu sinal de, por exemplo, de compra, tá? Mas vamos ver agora o que está acontecendo, tá? O que a gente pode esperar? Eu coloquei aqui o meu alerta, tá? Se realmente, claro que a gente tem que ver lá, a Apple sempre lança produtos em meados de setembro, então a gente tem que ver qual que é a proposta, o que eles vão lançar, enfim, que se for, né, um produto interessante que chame a atenção, obviamente, né, a tendência do preço subir. E a gente tem essa informação do JP Morgan, que colocou um preço-alvo lá de 210 dólares, tá? Que é bem, uma subida bem considerável, tá? O que aconteceu aqui, gente? Subiu, pullback, tá? Aqui teve até uma vela cortando, né, para baixo. Tem que ter paciência, né? Porque não é em uma semana, às vezes, que a gente vai conseguir ver algum movimento, como mencionei. Ainda mais utilizando velas aqui de um dia, tá? Às vezes tem que esperar um pouquinho e eventualmente ver. Às vezes pode ser que esse preço ele desça um pouco mais e eventualmente comece a subir, ou né, o que a gente esperaria? A nossa vela verde, né,
rompendo essa SMA. Tá? Então, por enquanto, não faria nenhum movimento, né? Esperaria um sinal mais claro, né, de essa vela verde rompendo aqui essa SMA, e esperar para ver se realmente, olha onde que eu criei outro alerta, lá no 210, tá? Que é uma boa, né? Mas olha, gente, olha a trajetória, né, dos preços das ações da ação da Apple. Tudo indica que eventualmente esse preço ele pode continuar nessa trajetória, né, a não ser que aconteça algo muito, né, diferente do que o esperado, tá? Mas como a gente teve, né, como eu mencionei, a gente teve o JP Morgan falando nesse número, nesses 210, vamos ficar de olho, tá? A gente pode eventualmente esperar esse sinal aqui, né, uma velinha verde cortando a SMA para entrar comprado, ok? E assim, isso é uma análise bem simples, que a gente está se baseando nas notícias. Então, a gente utilizou esses números, enfim, essas notícias para a gente estar eventualmente entrando no mercado. Então, é interessante, enfim, vocês ter essa questão, por exemplo, esses webinários que a gente faz sobre notícias de mercado, justamente para vocês terem conseguir se posicionar antes do tempo, tá? Conseguir se posicionar na hora certa para uma entrada no mercado, ok? Pessoal, vocês podem sim utilizar as médias móveis, tá? Em menos tempo, não tem problema. Em binárias pode utilizar, não tem problema, tá? Mas, claro, quanto menos tempo a gente estiver utilizando as velas, tá? Mais ruído vai ter de mercado. Então, às vezes, o sinal pode ser um pouquinho, né, não tão forte como se, por exemplo, a gente esperasse, se tivesse um pouquinho mais de paciência e esperasse aí a ação seguir o seu curso, tá? Mas, realmente, eu queria mostrar para vocês essa questão, né? Essa análise simples que a gente fez utilizando análise técnica e análise fundamental, ok? Então, novamente eu menciono, né? JP Morgan é uma instituição extremamente respeitada e eles têm essa projeção dos 210 dólares. Tá? Então, fiquem de olho. Eu sei que, às vezes, a maioria tem um pouco de dificuldade, enfim, em negociar ações, enfim, mas fiquem de olho, ver se, eventualmente, vai romper aí essa vela verde, vai romper essa média móvel, né, de 20, para vocês se posicionarem, tá? Nem que seja lá na conta de treinamento, para vocês entenderem esse movimento do mercado, tá? Bom, vamos lá, vou compartilhar com vocês novamente a minha tela e aí a gente vai para as nossas perguntas e respostas. A gente fechou num tempo bom, já estou vendo, tá? Já vou responder as perguntinhas. Então, vou voltar para a apresentação e aí a gente vai para as perguntinhas. Ok? Bom, agora eu vou pegar algumas perguntas mais relacionadas ao tema que a gente comentou hoje, ok? Ok, a gente teve algumas perguntinhas. Por exemplo, o Wesley estava perguntando, o que é OTC? Posso usar as mesmas estratégias que uso no dia a dia no OTC? Pode, tá? OTC basicamente é over the counter, tá? Venda de balcão. Então, por exemplo, a IKEA oferece OTC quando o mercado real ele está fechado, tá? Então, quando a final de semana, por exemplo, que as bolsas, né, mundiais, elas funcionam de segunda a sexta-feira, ok? Fecha final de semana. Então, final de semana, o que você está negociando, né, em binárias, enfim, é OTC, tá certo? Então, basicamente, ele é um mercado considerado artificial, ok? Mas sim, você pode utilizar as mesmas estratégias, tá? Vamos lá, o Enísio perguntou, o que é o pullback?
Pullback nada mais Anísio, quando determinado preço ele chega numa altura e tem uma queda, tá? Às vezes é a questão de psicologia do mercado. Quando os investidores acham que o preço está muito caro, esse preço eventualmente vai entrar nesse pullback, tá? Claro, gente, tudo o que eu falo pode ser que não ocorra, tá? Pode ser que isso eventualmente não ocorra um pullback. Mas quando chega a determinado nível, né, de mercado, a tendência às vezes é o preço ter essa correção, tá certo? Então o preço ele não vai ficar para sempre lá em cima e não vai ficar para sempre lá embaixo. É esse balanço, né, entre compradores e vendedores. Então, quando o preço está muito alto, às vezes tem esse pullback, que é essa linha. A gente vê uma vela verde, né, grande, e aí logo em seguida uma vela vermelha também grande, né? Ou seja, né, foi o pullback. Vamos lá. O que mais que eu tenho aqui que eu possa... o Sidney. Gostaria de me tornar VIP na corretora. Como funciona, Sidney? Atualmente, para que um cliente ele seja avaliado se ele pode se tornar VIP, basta que nos últimos 30 dias, tá? Considerando os últimos 30 dias, esse trader tenha um total acumulado de depósitos que seja, né, equivalente a $2.000. E que, obviamente, movimente esse valor dentro da plataforma, ou seja, tudo conta, tá? Se você tiver lucro, prejuízo, isso tudo conta, para que você tenha um volume de negociação nos últimos 2 meses de $10.000, tá? Então, nos últimos 30 dias, $2.000, ok? De depósitos, e nos últimos 60 dias, uma movimentação de $10.000, tá? Considerando que ganhos e perdas contam para a movimentação. E o que é legal do VIP? Você tem um gestor de contas. Então, esse webinar que eu estou fazendo aqui com vocês, se você tiver um gestor de contas, ele pode te passar essa sessão de treinamento via telefone, tá? Com a tela compartilhada. Então, essa parte interessante de ter esse auxílio de um gestor de contas, tá? Além de outros benefícios, tá? Entrada gratuita em torneio, né? Payouts um pouco mais elevados, etc. Bom, gente, eu acredito não teve tantas perguntas, então espero que vocês tenham entendido, tá? Vocês dentro de quem se inscreveu nesse webinar com o e-mail que tem na conta da Equioption, vai receber o reprise dentro de 7 a 9 dias, tá? E pode assistir quantas vezes quiser. Lembrando que, para que vocês recebam esse reprise, gente, lá na parte de promoções tem que estar ativado o e-mail, tá? Se vocês não tiverem lá ativado o e-mail, vocês não recebem o reprise, tá? no e-mail. Então, se certifiquem que esteja ativado lá na parte de promoções, tá? Agradeço a participação de vocês. Pessoal, um excelente final de semana e ótimo início de ano aí para todo mundo. Muito obrigada. Até o próximo webinar.